Qual será seu nome? Eu não preciso esconder minha identidade. Portanto, eu já tenho um nome. Eu sou El Chavo. Neon City nunca foi gentil com os fracos. Entre becos sujos e prédios destruídos, onde o cheiro de miséria se misturava às placas luminosas das boates clandestinas, nasceu um garoto sem nome. Seus pais, viciados em heroína, morreram quando ele tinha 6 anos. Sem futuro, ele cresceu nos cantos esquecidos da cidade, entre os rejeitados, os invisíveis, aqueles que o mundo decidiu ignorar. Sobrevivendo de migalhas dos ricos e de pequenos furtos, aprendeu desde cedo que a bondade era um luxo que poucos podiam pagar. Os becos eram sua casa, os esgotos seu refúgio. Entre um golpe e outro, sua vida era um ciclo interminável de fome e medo. Mas a fome podia ser suportada, o medo não. Porque o medo em Neon City tinha um nome: Killer Clown. Ele não era um simples criminoso, era um pesadelo ambulante. Um homem impiedoso que usava uma fantasia assustadora de palhaço e que se alimentava do desespero alheio. Quem caía em suas mãos não era apenas morto, era destruído. Para o garoto, o nome Killer Clown era um aviso silencioso gravado nas paredes dos becos. E então, uma noite, o aviso se tornou realidade. Foi rápido. O garoto não viu de onde vieram, não teve tempo de correr. Homens surgiram das sombras, cercando-o. Ele tentou lutar, mas o medo congelou seus músculos. Foi arrastado para um dos armazéns abandonados da cidade, jogado no chão frio como um animal. À sua frente, uma figura se moveu entre as luzes amarelas de um letreiro quebrado. Um sorriso pintado, olhos frios como o abismo. Você não é ninguém! Killer Clown sussurrou como se provasse um prato antes de devorá-lo. Você tem 2 opções. Ou vira meu escravo, ou morre. Todo mundo pode servir para alguma coisa. Decida o que será. El Chavo, mesmo com muito medo, disse: Eu te odeio. Você matou todos os meus amigos. Você viciou meus pais na sua droga imunda. Eu jamais vou me unir a você. O garoto sentiu o gosto do sangue na boca antes do primeiro golpe. Depois disso, veio a escuridão. Ele teria morrido ali. Teria sido só mais um corpo sem nome nas sombras de Neon City. Mas então, algo aconteceu. Um vulto rasgou as trevas, tão rápido quanto o vento, tão mortal quanto uma lâmina. Os homens de Killer caíram, antes mesmo de entenderem o que os atingiu. Mas Killer, como todo valentão, fugiu imediatamente, abandonando todos os seus capangas. E então, a sombra parou diante do garoto. Um símbolo, um mito era The Shadow. Não foi piedade que o fez salvar o garoto. The Shadow não era um salvador. Ele era um homem de guerra, um justiceiro movido por sua própria cruzada. Mas quando olhou para aquele menino espancado, de olhos carregados de ódio e dor, sabendo que o garoto não se uniu ao palhaço, viu algo familiar. Viu alguém que conhecia o inferno tão bem quanto ele. Se quiser viver, levante-se. O garoto se levantou. Ele nunca esqueceu aquele dia, nem o que The Shadow fez por ele. Com o tempo, cresceu, aprendeu a lutar, a sobreviver de forma mais inteligente. Passou a seguir os passos daquele que o salvara, se tornando um fantasma nas ruas, reunindo informações, protegendo os esquecidos à sua própria maneira. The Shadow nunca prometeu nada, mas no fundo sabia que o garoto era diferente, que um dia ele poderia ser algo mais. Anos depois, a cidade havia mudado, mas o medo ainda rastejava pelos becos. O nome de Killer Clown voltara a ecoar entre os sussurros da noite. Assassinatos brutais, desaparecimentos. Ele estava de volta. Chavo observava de longe, oculto entre as sombras, ouvindo as conversas que se desenrolavam entre traficantes e assassinos de aluguel. Ele não era mais um garoto assustado. Era rápido, invisível,
ouvia segredos, coletava verdades escondidas. E então, naquela noite, ele encontrou algo. Algo grande. As informações eram claras. Killer Clown estava preparando algo. Algo que colocaria Neon City de joelhos. Ele não podia lutar sozinho. Ele sabia disso. Mas conhecia alguém que poderia. El Chavo subiu até o topo de um prédio abandonado e acendeu um pequeno comunicador improvisado. Um dispositivo rudimentar que captava uma frequência específica. A frequência de The Shadow. Eu sei onde Killer está. Disse ele, a voz firme, sem hesitação. E eu quero ajudar. Houve um silêncio do outro lado. E então, pela primeira vez desde aquela noite no armazém, ele ouviu a voz dele. Vamos nos encontrar. Está na hora de você subir de nível. O garoto sem nenhuma perspectiva. O órfão. Dos becos, o menino que deveria ter morrido, acabava de dar o primeiro passo para se tornar algo mais. O topo do prédio abandonado era açoitado pelo vento frio da madrugada. El Chavo esperava, sentindo a tensão prender-se à sua pele. Ele sabia que The Shadow não respondia a qualquer um, mas ele sabia que não era mais qualquer um. Quando a silhueta surgiu na escuridão, foi como um corte na realidade. O vento pareceu silenciar. O peso da presença de The Shadow era algo que palavras não podiam descrever. Fale o que você sabe. A voz dele era grave, firme. El Chavo não hesitou. Contou tudo. Sobre os movimentos dos criminosos, sobre o que ele havia descoberto. Killer Clown estava reunindo forças, montando algo grande, algo que envolvia mais do que simples crimes. Havia um nome que ele ouvira repetidas vezes. Bicorp. The Shadow ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, não foi uma resposta. Foi um julgamento. Você fez bem, mas isso não é o suficiente. El Chavo apertou os punhos. Eu quero lutar. Quero aprender. Você me salvou uma vez. Agora me deixe retribuir. The Shadow observou o garoto por um momento, como se pesasse suas palavras, suas intenções, seu valor. Então virou-se e apenas disse: Venha. O esconderijo do vigilante era um santuário de sombras e tecnologia. Computadores piscavam. Armas e equipamentos estavam alinhados de forma meticulosa. El Chavo nunca tinha visto nada assim. Você sobreviveu até agora porque sabe se esconder. Mas lutar é outra coisa. Eu posso ensinar. Mas se falhar, se não for forte o bastante, a cidade vai te engolir. El Chavo não recuou. Eu estou pronto. Os dias seguintes foram duros. The Shadow não pegava leve. Cada golpe que El Chavo recebia era um lembrete de que o mundo real não dava segundas chances. Mas ele não desistiu. Aprendeu a se mover melhor, a lutar de forma mais eficiente, a usar as sombras a seu favor. Mas faltava algo. El Chavo não tinha uma roupa adequada para combate. Era pobre demais para ter muitas opções. A roupa que ele usava desde a infância era um símbolo. Uma armadura improvisada de alguém que nunca teve nada. The Shadow entendeu isso e pediu ao seu escudeiro, Alfred, para que criasse algo à altura. O novo traje não apagava sua identidade. Ele a aprimorava. O tecido era reforçado, flexível e resistente. O gorro verde agora era parte de um capuz tático. As alças vermelhas davam um toque ao colete reforçado. Ainda era ele, mas agora, muito mais. The Shadow olhou para ele e fez a pergunta final. Qual será seu nome? El Chavo sorriu. Eu não preciso esconder minha identidade. Portanto, eu já tenho um nome. Eu sou El Chavo. Neon City queimava em sua eterna decadência. Mas agora, algo mudara. A guerra estava prestes a começar. E pela primeira vez, El Chavo não estava fugindo dela. Estava indo ao encontro dela. Se você não quer perder nenhum episódio desta trama, considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.